This program began yesterday with the celebration of the feast of the exaltation of the cross. Esse encontro iniciou-se ontem com a missa celebrando a exaltação da Santa Cruz. I do not know whether the organizers had planned this to begin with that tremendous great feast. Eu não sei se os organizadores do encontro tinham planejado para que realmente começasse nessa grande festa. But the gospel of the Mass yesterday gave us the keynote of this program. Mas o evangelho da missa de ontem nos deu assim a palavra-chave para todo este encontro. When John the Evangelist, commenting on the meeting between Nicodemus and Jesus, Quando João menciona sobre o encontro entre Nicodemos e Jesus, said that Jesus told Nicodemus what was God's plan for man. o evangelho diz que Jesus falou para Nicodemos qual era o plano de Deus para o homem. And that verse is the most important and most favorite verse in the whole Bible. E esse versículo é o mais importante, um dos favoritos de toda a palavra de Deus, de toda a Bíblia. It summarizes the good news given to us by John, the apostle that Jesus loved and who loved Jesus. O Evangelho de São João resume tudo aquilo que fala o Evangelho. João, que era o discípulo amado e que amava Jesus. And I would like you to remember that this program began with John 3:16. Eu gostaria de lembrar a vocês que este encontro começou com a palavra de João 3, versículo 16. And it began with the celebration of the feast of the exaltation of the cross. E começou com a celebração da festa da exaltação da Santa Cruz. The word exaltation has a double meaning: crucifixion and resurrection. A palavra exaltação tem um duplo sentido: crucificação e ressurreição. Therefore, I want to repeat John 3:16 as I begin this session. Então eu quero que vocês foquem nessa palavra como o início dessa fala também agora, João 3, versículo 16. God so loved the world Deus amou tanto o mundo that he gave his only son Jesus, que Ele nos deu o seu único Filho, Jesus, that those who believe in him para que aqueles que nele creem may not perish, não pereçam, but may have eternal life. mas que possam ter vida eterna. And the whole ministry of Jesus had one purpose. E todo o ministério de Jesus teve um propósito. The most important thing, I would say, the only thing that Jesus preached A coisa mais importante, eu diria, a única coisa que Jesus pregou is that God loves us. é que Deus nos amou e nos ama. How does God love us? E como Deus nos ama? De que maneira Ele nos ama? Why do we say that God loves us? Por que dizemos que Deus nos ama? Well, the very first reason is because God has created each one of us out of nothing and made us someone. Na verdade, a única razão é que Jesus nos fez do nada e nos fez com alma, com espírito. And the Bible says that God made us like himself in his own image and likeness. E a Bíblia diz que Deus nos fez como Ele mesmo, a sua imagem e semelhança. The theme of this program is Who is like God? O tema deste retiro, deste encontro é quem como Deus? And you know the answer. E vocês sabem a resposta? The very first book of the Bible, the book of Genesis, O primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, and verse 26 and verse 27 nos versículos 27 e 28, tells us that God created us like himself. o primeiro capítulo diz, nesses versículos, que Deus nos criou como Ele mesmo, In his own image and likeness. a sua própria imagem e semelhança. Therefore, the answer to the question, who is like God? Então a resposta para essa pergunta, quem como Deus? The answer of the very first book of the Bible is A resposta que está nesse primeiro livro da Bíblia é:
You and I, each one of us is like God. Você e eu, cada um de nós somos como Deus. Give the Lord a big clap for this. Vamos aplaudir o Senhor por isto. So I've already given the answer to the question, who's like God? Então eu já respondi a pergunta: quem é como Deus? And I could very well stop here and go back to India. Então eu acho que eu posso parar aqui e já voltar para a Índia. But now I want to tell you, why does the Bible say God loves us? E agora eu quero dizer para vocês por que a Bíblia diz que Deus nos ama. The first answer is that God has created us and made us like himself. A primeira resposta é essa, porque Deus nos criou e nos fez a sua imagem e semelhança. And therefore, if God has made us like himself, we belong to him. Então, a questão é a seguinte: se Ele nos fez a sua imagem e semelhança, significa que nós pertencemos a Ele. Do you realize what that means? Vocês sabem o que significa isto? We belong to God. Nós pertencemos a Deus. We are God's property. Somos propriedade de Deus. God owns us. O Senhor nos possui. That is a tremendous revelation of the Bible. Essa é a grande revelação da Bíblia. Again, how do I know that God loves me? Mais uma vez, como eu sei que Deus me ama? Because He's not only created me, He continues to love me and to take care of me. Não somente Ele me criou, mas Ele continuou cuidando de mim e me amando. That's why Jesus says in the Sermon of the Mount, É isso que Jesus diz no Sermão da montanha. why are you anxious about tomorrow? Por que vocês se preocupam com o dia de amanhã? If God takes so much care about the lilies and about the grass and the sparrows, Se Deus cuidou dos lírios dos campos, dos animais, das aves no céu, won't God take more care of each one of us? Deus não vai cuidar de cada um de nós? And Jesus says, why have you so little faith? E Jesus fala: por que vocês têm uma fé tão pequena? I want to tell you that God cares for you. Eu quero dizer para vocês, Deus cuida de cada um de vocês. How often I've heard this from people that are burdened. Eu tenho ouvido tantas coisas de pessoas que estão com fardos pesados. Nobody cares for me. Pessoas que estão passando por esse momento dizem: ninguém cuida de mim, ninguém liga para mim. But what did Jesus say? Mas tem uma coisa a dizer. There is someone who cares for you, Eu quero dizer uma coisa para vocês: tem alguém que cuida de vocês. and that is God. E esse alguém é Deus. And therefore St. Paul could say, St. Paul, E é o que São Paulo diz: if God is for us, who can be against us? se Deus é por nós, quem será contra nós? The Bible gives many definitions about God. A Bíblia nos dá muitas definições sobre Deus. Would you like to know what is my favorite definition of God? Vocês querem saber qual é a minha definição favorita de Deus? It is this: É a seguinte: God is someone always for us. God is someone always for us. Deus está sempre cuidando de cada um de nós, está sempre do nosso lado. God is for us. Deus está cuidando de nós. That is my definition of God. Essa é a minha definição de Deus, aquele que sempre cuida de nós. But I copied it from St. Paul. Mas eu copiei isso de São Paulo. When St. Paul says, Quando ele disse, São Paulo: who can separate us from the love of God? quem pode nos separar do amor de Deus? Nothing can separate us from the love of God. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nothing can stop God loving us. Nada vai impedir que Deus nos ame. Again, how do I know that God loves me? E mais uma vez, como eu sei, reconheço que Deus me ama? That He is always teaching me. Ele está sempre me ensinando. Therefore, in the prophecy of Jeremiah, E, portanto, na profecia de Jeremias, God says very clearly,
O Senhor fala, Deus fala muito claramente There's no need for a brother to teach brother. que um irmão pode, só há um irmão, que os irmãos podem ensinar uns aos outros. There's no need for a sister to teach a sister. Não há necessidade de um irmão ensinar outro irmão, de uma irmã ensinar a uma outra irmã. Why? Porque This is what God says. o que Deus diz é o seguinte: I myself will teach him. o Senhor diz o seguinte no livro de Jeremias: eu mesmo vos ensinarei. I will be your teacher. Eu serei o mestre de vocês. You have only to listen to me. Vocês só têm que me ouvir. Again, how do I know that God loves me? Mais uma vez, como eu sei que Deus me ama? Because he disciplines me. Porque Ele me disciplina. The Bible says if a father does not discipline his son, is not a father. A Bíblia diz que o pai que não ensina, que não disciplina os seus filhos, não é um pai. And therefore, throughout the Bible, we are hearing these, seeing and reading these words. Então, em toda a palavra, as palavras que em toda a Bíblia, em todas as palavras que nós lemos e vemos, It is that God disciplines us because we are his children. nós vemos várias passagens em que Deus nos ensina porque nós somos os seus filhos. And one of the most beautiful things that is written in the Bible, Uma das coisas mais bonitas que está escrita na Bíblia that God tells each one of us, é que Deus ensina a cada um de nós. you are my son, you are my daughter. Ele nos chama assim: você é meu filho, você é minha filha. When Jesus was baptized in the river Jordan, Quando Jesus foi batizado, God spoke to Jesus, Deus falou com Jesus: you are my beloved son. tu és o meu filho amado. God spoke to the people round about, Deus também falou com as pessoas que estavam ao redor, to the three apostles especially, para os 3 apóstolos em especial: this is my beloved son. este é o meu filho amado. But I feel those same words are being said by God for each one of us. Mas eu sei que as mesmas palavras estão sendo ditas para cada um de nós por Deus. It is as if God is telling Mary, you are my beloved daughter. É como se eu estivesse falando para cada um: você é minha filha amada. As if God is telling Joseph, you are my beloved son. É como se Deus estivesse falando para Maria, estivesse falando para José: você é o meu filho amado. So put your name there and say, God loves me, Rufus, whatever your name is. Então agora cada um vai colocar o seu nome. Deus me ama, Kátia. Cada um vai dizer falando o seu nome. And more than that, God is telling to each one of you, you, Mary, are my special, my beloved daughter. Mais do que isso, o Senhor está dizendo para você agora: você é o meu filho amado, a minha filha amada. You, Joseph, are my beloved son. Você, Maria, você, José, cada um que está aqui, é o meu filho amado. No religion ever says that except Christianity. Nenhuma outra religião falou sobre isso a não ser o cristianismo. Again, how do I know that God loves me? Mais uma vez, como eu sei que Deus me ama? The Bible gives us a beautiful reason. A Bíblia nos dá uma razão muito bonita. Because God loves me just as I am. A Bíblia nos fala: Deus me ama exatamente como eu sou. He does not love me more when I'm good and less when we're bad. Ele não me ama mais ou menos quando eu estou com um problema ou quando eu estou bem. God loved David as much after David sinned as before he sinned. Deus amou Davi tanto antes dele pecar, e da mesma maneira Ele amou Davi após Davi pecar. Jesus loved Peter as much after Peter denied him as before. Jesus amou Pedro da mesma forma, com o comportamento que ele tinha antes e o comportamento que ele teve depois. God loves each one of us just as we are now. Deus nos ama exatamente do jeito que somos. Again, how do I know that God loves me? Como eu sei que Deus me ama? Because He loves me as if I'm the only person in the world to love. O amor de Deus é assim: Ele me ama como se eu fosse a única pessoa que existisse na face da terra. How do I know that? Como eu sei disso? In a factory,
thousands of cups are made exactly the same from one mold. Da mesma forma, cápsulas, por exemplo, são feitas milhares no mesmo molde, cápsulas iguais. But how did God create us? Mas como Deus nos criou? Not from one mold or example, Deus não nos criou como as cápsulas, todos iguaizinhos, do mesmo modelo, do mesmo tamanho. He created us different from every other person. Ele criou cada um de nós diferente, um do outro. For me, that is a great proof that God loves me. Para mim é uma grande prova de que Deus me ama. If you were to look at all the 5,000 million people in the world, Se nós formos olhar para as milhares de pessoas, 5 bilhões de pessoas que existem no you will mundo, not find another person even a bit like you. você não vai encontrar ninguém que seja pelo menos um pouco semelhante a você. After this talk, look at all the people about you Depois dessa palestra, olhem para as pessoas que estão à volta de vocês. and see if there's anyone a little bit like you. E vocês vão olhar os detalhes e ver se essa pessoa é parecida com você. Now look at the person on your right, on your left, and see if there's anyone a little bit like you. Olhe para a pessoa que está à sua esquerda e direita e veja se essa pessoa parece com você em alguma coisa. No. Não. God has made each one of you someone special. Deus fez de cada um de vocês alguém especial. God has made each one of you someone unique. Deus fez de cada um de vocês uma pessoa única. That is a tremendous proof that God loves me. E essa é a grande prova de que Deus me ama e ama vocês. Again, how do I know that God loves me? Mais uma vez, como eu sei que Deus me ama? He wants me to have a personal relationship with Him. Todos nós somos chamados a ter um relacionamento pessoal com Ele. In Christianity, God is a person. No cristianismo, Deus é uma pessoa. In my own religious background of India, Na cultura religiosa do meu país, a Índia, there is no concept of a personal God. Deus não é uma pessoa. Não há nenhum conceito de que Deus seja uma pessoa. God is only energy, a force, a power. Deus é simplesmente uma energia, uma força, um poder. God is impersonal. Deus é impessoal. Whereas the Bible says God is a person Mas o que a Bíblia diz é que Deus é uma pessoa who listens to me when I talk que escuta, que me ouve quando eu falo and who talks to me when I listen. e que fala comigo também quando eu o escuto. Therefore, God wants to have a special relationship with each one of you. E Deus quer ter um relacionamento especial com cada um de vocês. But for me, the most important reason why God loves me, Mas para mim a razão mais importante pela qual Deus me ama, He wants me to be perfect. Ele quer que eu seja, é a seguinte, Ele quer que eu seja perfeito. Even in the Old Testament, Mesmo no Antigo in the Testamento, book of Leviticus, no livro do Levítico, we read that startling sentence, quando nós lemos a seguinte frase, a seguinte declaração, where God tells His people, quando Deus diz para o povo dele: be holy as I am holy. sejam santos como eu sou santo. And you may say to yourselves, but how can I be holy as God is holy? Mas eu posso até me perguntar, mas como eu posso ser santo como Deus é santo? I don't know that. Eu não sei isso. But what I know, God says, be holy as I am holy. Eu não sei como fazer, mas o que eu sei é que o Senhor disse: seja santo como eu mesmo sou santo. Therefore, if God says that, He means it. E quando Deus diz isso, Ele realmente fala sério. That's why the Bible says, we are like God. É por isso que a palavra diz, que a Bíblia diz, somos como Deus. Because God has made us like Himself, Porque o Senhor nos fez, Deus nos fez como a Ele mesmo. and God wants each one of us to be holy as He is holy. E o Senhor quer que todos nós sejamos santos como Ele mesmo é santo. And in the New Testament, what does Jesus say? E olha no Novo Testamento o que Jesus diz:
Be perfect as my heavenly Father is perfect. Sejam perfeitos como um Pai do céu é perfeito. Jesus does not want any one of us to have the smallest fault or blemish. Jesus não quer que tenhamos a menor falta que seja ou a melhor mancha. He says, be perfect as my heavenly Father is Ele perfect. diz: sejam perfeitos como o Pai do céu é perfeito. Be loving as God, my Father, is loving. Sejam amorosos como o Pai do céu também é amoroso. And therefore, if the Bible says God is love, E portanto, quando a Bíblia diz Deus é amor, Jesus wants to tell us, Jesus quer nos dizer: you also must be able to say, vocês também têm que ter condições, capacidade de dizer: Mary is love, Maria é amor, Joseph is love, José é amor, Rufus is love, Rufus é amor, and your name? Kátia é amor. And each one of you is love. E cada um de vocês também é amor. There's something incredible. Existe alguma coisa incrível. And finally, how do I know that God loves me? Isso é uma coisa incrível. E, finalmente, como é que eu sei que Deus me ama? He wants to be proud of me. O Senhor quer ter orgulho de mim. Every daddy here is proud of his son. Todo pai é orgulhoso, tem orgulho do seu filho. Is proud of his daughter. Tem orgulho da sua filha. Is proud even of his grandchildren. Tem também muito orgulho de seus netos e netas. If our earthly fathers are like that, Se um pai da terra age desta maneira, you can imagine how God, our heavenly Father, wants to be proud of me. imagine como o nosso Pai Celeste pode ter orgulho de você. When I was studying in primary school, Quando eu estava estudando no primário, era aluno da escola primária, I used to always stand first in class. I used to always stand first in class. eu estava na sala de aula. And then after the exams, I showed my certificate to my father. Depois das provas, eu fiz os exames e aí I showed my certificate. ele fez as provas e mostrou os resultados para o pai dele. And there were all my marks of the various subjects. E aí ele olhou todas as notas das várias matérias que eu tinha For feito example, prova. religion, 100 out of 100. Por exemplo, a nota de religião, a prova valendo 100, ele tirou 100. Literature, 100 out of 100. Literature. Liturgia, ele fez 100, a prova Literature. valendo 100. English literature. Literatura inglesa, ele tirou 100, valendo 100. Then history, 100 out of 100. História, 100 pontos, a prova valendo 100. Geography, 100 out of 100. Geografia, mesma coisa. Science, 100 out of 100. Ciências, 100, valendo 100. And civics, 99 out of 100. E cívica, né, educação moral e cívica que a gente chama, 100, valendo 100. So my father looked at my certificate Então, o meu pai olhou do meu certificado da escola and primária he asked me, e me perguntou: why did you get only 99 out of 100 in this subject? uma nota ele tirou 99, valendo 100. O pai perguntou: por que você tirou 99 nessa prova que valia 100? He gave me back my certificate E aí ele pôs de lado o meu certificado, without any way of praising me or appreciating me. sem me dar uma palavra de elogio ou uma palavra que mostrasse que ele estava apreciando o And he only resultado. said, do better next time. E a única coisa que meu pai disse foi: da próxima vez, faça melhor. Now you can imagine what I felt. Vocês podem imaginar o que eu senti? I did so very well Eu tinha ido tão bem, because I did not get one mark for one subject. He told me, do better. só porque eu tinha tirado 99 em apenas uma matéria, ele disse: da próxima vez, faça melhor. I remember how sad I was that whole day. Eu me lembro que aquele dia inteiro, uma tristeza tomou conta de mim. But in the evening, I heard Mas à noite eu ouvi
that my father took my certificate que o meu pai pegou o meu certificado with all my marks written down there com todas as minhas notas escritas lá and went to all his friends to show them my certificate, e mostrou o meu certificado para todos os amigos dele, to tell them how well I had done. para dizer para eles o quão bem eu tinha ido na escola. And then I remember that my father was proud of me. E aí eu lembro que por ter visto isso, eu concluí que meu pai tinha orgulho de mim. My father was the one that hurt me the most in my life. O meu pai foi a pessoa que mais assim me machucou durante a minha vida, That hurt me. que o machucou durante a vida dele. I won't tell you the why and how, Eu não vou dizer para vocês por que e como, but I had the greatest resentment towards him. mas eu tinha um grande ressentimento com o meu pai. Even when I was ordained in Rome, Mesmo quando eu estava em Roma, all my 35 companions had beautiful chalices for their first mass. todos os meus, quando eu estava, ele foi ordenado em Roma, os 35 colegas dele tiveram assim muitas pessoas na primeira missa. My companions came from countries all over the world. E esses colegas dele tinham vindo de várias partes do mundo. I was the only one that did not have a chalice for my first mass. Eu fui a única pessoa que não tive pessoas ali na minha primeira missa, parentes, amigos. So you can imagine how sad I felt, how angry I felt towards my father. Vocês podem imaginar, então, a tristeza que eu senti, a raiva que eu senti naquele momento do meu pai. But years later, as I reflected on his life, Mas anos depois, quando eu comecei a refletir sobre a vida do meu pai, I realized that in spite of everything, he loved me eu percebi que, apesar de tudo, ele me amava. and he was proud of me. E ele tinha orgulho de mim. That's the only thing he did. Era a única coisa que ele tinha. And everything else, he was a failure. E tudo mais, esse orgulho, além desse orgulho que ele tinha, todo o resto era fracasso. But one thing I'm absolutely sure of was he loved me Mas uma coisa que eu concluí depois e que eu tinha certeza de que ele me amava and he was proud of me. e que ele tinha orgulho de mim. And therefore, if I am what I am today, is because my father loved me and was proud of me. E tudo que eu sou hoje na vida é porque o meu pai me amava e tinha orgulho de mim. And even now from heaven, I know he's saying the only thing I did in my life is to make Rufus what he is today. Eu sei que lá do céu ele está dizendo, a única coisa boa que eu fiz na minha vida é todo o bem que ele faz hoje no mundo inteiro. If my father was like that, how much more God? If my father was like that, how much more is God? Meu pai, dessa maneira que ele era, mesmo assim, ele tinha amor por ele. How much God is for each one of us and is proud of each one of us. Assim como Deus também, ele tem orgulho de cada um de nós e ama cada um de nós. And wants us to be the best. E temos que fazer o melhor e ser o melhor. Wants us to have no fault. Nós não podemos ter falta nenhuma. But now there's another side of God. There's another side of God. Isso, agora um outro lado de Deus. If I don't come up to God's expectations, Se eu não realizo as expectativas que Deus tem para mim, if I fail Him, se eu falho com Deus, and in the Bible, failing God is called sin. e a Bíblia diz que as falhas, os erros que cometemos contra Deus são chamados de pecado. Sin is not just an act in the Bible. O pecado não é um ato decente, se diz na Bíblia. Sin is not even a habit, a bad habit in the Bible. A Bíblia diz que o pecado não é um hábito ruim. Sin is not coming up to God's expectations. O pecado não vai de encontro às expectativas de Deus. Not reaching up to God's standard. O pecado não nos permite alcançar o amor de Deus. And therefore Jesus says, if your standard of holiness is not higher than that of the people around,
you cannot call yourself my disciple. É por isso que Jesus diz: se você não é uma pessoa santa e essa santidade se espalha para outras pessoas, você não pode ser considerado meu discípulo. And therefore, if I have sinned, Portanto, se eu tenho um pecado, does God write me off? Deus vai se afastar de mim por eu ter esse pecado? Does God tell me, well, I want to destroy you and choose another one in your place? Por ser pecador, Deus vai dizer para mim assim: eu quero destruir você, eu vou escolher uma outra pessoa para te substituir? That's what Moses said. Isso foi o que Moisés disse. Moses told God, I'm useless. I cannot do what you want me to do. Moisés disse assim: Senhor, eu sou inútil, eu não posso fazer aquilo que o Senhor está pedindo que eu faça. I'm a total failure. Eu sou um fracasso total. Destroy me. Destrua-me, Just Senhor. wipe me out Senhor, pode me deixar de lado, and choose somebody else. mas para alguém, para um outro alguém. And God said, no. O Moisés diz: escolha outra pessoa, mas o Senhor disse para Moisés: não. You are my first and last choice. Você é minha primeira e última opção. When Peter denied Jesus, Quando Pedro negou Jesus, Peter must have told Jesus, now you choose another apostle to take my place. Pedro provavelmente deve ter dito a Jesus: pode escolher um outro apóstolo para colocar no meu lugar. And Jesus said, no. E Jesus disse: não. I know that in spite of denying me, you love me. Eu sei que apesar de me negar, você me ama. But more than that, in spite of you denying me, I love you. Mas apesar de você me negar, o mais importante é que eu amo você. And therefore the book of Lamentations says, Portanto, o livro das Lamentações diz: God's love is always new. o amor de Deus é sempre novo. God's love is always constant. O amor de Deus é constante. God's love is always fresh. E o amor de Deus é sempre renovado. And the other aspect of God's love is when we sin, God still loves us. E o outro aspecto do amor de Deus é que mesmo quando pecamos, ainda assim Deus nos ama. If on the one hand, God is proud of us and wants us to be perfect, Se por um lado Deus nos ama e nos quer perfeitos, on the other side, you have a God that is forgiving and loving. por outro lado nós temos um Deus que está sempre nos perdoando e nos amando. And therefore, we have two pictures of God. Então aqui nós temos duas fotografias de Deus. Both are equally important. As duas imagens são muito importantes. On the one hand, God is very demanding. Por um lado, Deus é muito exigente I repeat, God is very demanding. e Ele está sempre nos pedindo, nos exigindo. He wants the best from us. Ele quer o melhor de cada um de On nós. the other hand, Por outro lado, God is very forgiving. Deus é uma pessoa que nos perdoa sempre. He is tender-hearted. Ele tem um coração amoroso. Even a mother with to forget the child, God will never forget us. Mesmo se o mundo nos esquecer, Deus jamais nos Therefore, esquecerá. God is like a father, strict and demanding, Se Deus é como um pai, né? Exigente, rígido, and God is like a mother, kind and loving and tender-hearted. também Ele é como uma mãe que cuida, que nos acaria. Therefore, our God is both father and mother. Portanto, Deus é tanto pai quanto mãe. Give the Lord a big clap for that. Vamos aplaudir o Senhor, que é nosso pai e nossa mãe. And therefore, the most important thing Jesus said in his 3 years of his ministry Portanto, a coisa mais importante que Jesus falou nos seus 3 anos de ministério is something very simple. é algo muito simples. God is love. Deus é amor. And when people ask John the evangelist, tell us about God, E quando o povo perguntava a João, o evangelista, fale-nos sobre Deus. John said, wait, I'll write a big book about God. João disse: eu não vou se eu fosse escrever um grande livro sobre Deus. No, God said,
I only tell you one word about God. Eu diria uma única palavra sobre Deus. God is love, full stop. Deus é amor em primeiro lugar. That is Christianity. Isso é o cristianismo. When Pope Benedict became the Pope, Quando o Papa Bento XVI se tornou Papa, everybody was a bit afraid of him todo mundo estava um pouquinho assim com medo, receoso do que seria. because he was very conservative, Porque ele é um homem bastante conservador, very traditional, muito tradicional, looking out for heresies, o tempo todo buscando, né, escrever sobre os parâmetros da igreja. coming down on people that were teaching something wrong. Ele estava sempre tentando ensinar as pessoas que vivem uma vida que não é correta. And for him, reason was the most important thing. Reason. Para o Papa, o raciocínio era a coisa mais importante. A Because razão era mais importante. he was a professor, Porque o Papa era professor, he was in charge of the congregation of the doctrine of faith. ele era responsável pela congregação da doutrina da fé. So when he became Pope, Então, quando ele se tornou Papa, people were waiting for his first encyclical letter. todas as pessoas estavam ansiosas por a sua primeira carta, sua primeira encíclica. And he wrote his first encyclical letter. E ele escreveu a sua primeira encíclica. And when people read the title of that letter, E quando as pessoas leram o título dessa encíclica, they got a shock of their lives. todo mundo ficou surpreso. Because the title of the letter was God is Love. Porque o título da primeira encíclica do Papa é Deus é amor. Nobody expected that of him. Ninguém esperava por isto. When I read that title and that letter, Quando eu li o título desta carta do Papa, I went at once to my library in my room eu fui na biblioteca no meu quarto and I looked up my doctoral thesis for biblical theology when I was studying in Rome. Ele procurou então sobre o livro de teologia que ele tinha quando ele estudou em Roma. I did my thesis in biblical theology, A tese dele, ele estava procurando a tese dele foi sobre teologia bíblica. and what was the title of that E thesis? qual era o título da tese? God is Love. Deus é amor. I'm not saying the Pope copied from my thesis, Eu não estou dizendo que o Papa copiou a minha tese, but I wrote that thesis almost 50 years before he wrote his letter. Almost 50 years. porque ele tinha escrito aquela tese quase 50 anos antes do Papa escrever essa encíclica. So great minds think alike. Então, na verdade, elas eram similares. So what I wrote, God is love, the Pope wrote much later, God is love. Então, eu havia escrito a minha tese, Deus é amor, e mais tarde o Papa também escreve, Deus é amor. The reason why I'm saying this morning E por que eu estou dizendo isso para vocês? Qual é a razão de estar falando sobre isso esta manhã? that the whole ministry of healing and deliverance of which I'm speaking this weekend Eu estou dizendo isso porque o Ministério de Cura e Libertação é o assunto que eu vou estar falando este final de semana. is not a manifestation of God's power, Não é uma manifestação do poder de Deus, is a sign of God's love. é um sinal do amor de Deus. Is a ministry of love. A cura e libertação é o ministério do amor. And therefore now I will tell you a story to prove that to you. Então eu vou contar uma história para provar isso para vocês. You like to hear the story? Vocês querem ouvir uma história? Many years ago in my parish in Bombay, Alguns anos atrás, na minha paróquia em Bombaim, I had just come into the charismatic renewal. eu tinha acabado de entrar na renovação carismática I went around blessing the houses in my parish during Easter week. e eu fiquei uma semana visitando as casas da minha paróquia, abençoando. And I came to a very big mansion.
E eu entrei então numa mansão muito grande. belonging to one of the most prominent Catholic families of Bombay. E essa casa onde eu fui, essa mansão, pertencia a uma das famílias mais ricas católicas de Bombaim. And I rang the doorbell E eu toquei a campainha, and knocked at the door. bati a porta, No response. não houve resposta nenhuma. The older boys told me, ministrante, E um menino disse para ele, Father, don't go to that house. o menino que estava acompanhando disse para ele, padre, não vá nessa It casa, belonged to so and so, porque pertence a essa família, disse o nome, and he is an alcoholic. e este homem é um alcoólatra. I told them I know he was an E alcoholic, eu falei para os que estavam me acompanhando, eu sei que ele é um alcoólatra. but I heard that he has changed his life E eu ouvi que ele mudou de vida. and even joined the Alcoholics Anonymous. Eu ouvi dizer que ele mudou de vida e que agora participa dos alcoólatras anônimos. But they told me, Father, he's gone back. Mas essa pessoa me disse, padre, mas parece que ele voltou a beber. And you know, when you have a relapse, you become much worse than before. E vocês sabem que quando a pessoa tem uma recaída, a recaída é pior ainda, ela se torna pior do que era antes. At that moment, a woman in a neighboring house looked through the window Naquele momento, uma mulher na casa vizinha olhou pela janela and she told me the same thing. e me disse a mesma coisa. Father, don't go to that house. Padre, não entre nesta casa. That man there is a pig. That man there is Porque o homem que vive nessa casa é um porco. and his house is like a pigsty. E a casa dele também é como uma casa de porcos. So I told her, my good woman, E aí eu disse também para aquela mulher, I've not come to bless houses, eu não vim aqui para abençoar a casa, a residência, I've come to bless homes. mas não vim abençoar a casa, a estrutura, eu vim abençoar os lares. And I continued to ring and to knock. E continuei a apertar a campainha, bater a porta. The door opened. A porta se abriu. He apologized that he did not prepare himself for the Ele blessing. pediu desculpas porque ele não estava preparado para me receber. I recognized him. Eu o reconheci. He was a great writer, actor, speaker, Ele era um grande escritor, ator, um grande palestrante. but unfortunately, drinking had ruined his life. Mas infelizmente a bebida havia arruinado sua vida. His marriage was broken. O casamento também tinha acabado. He had become a pauper, poor. Ele perdeu tudo o que tinha, se tornou uma pessoa pobre He should go around begging for money. e estava assim, tinha se tornado uma pessoa, um mendigo, implorando por dinheiro. And as I went around blessing his big house, E quando eu comecei a abençoar aquela grande mansão, I realized he was really like a pig eu percebi que realmente ele estava como um porco, with disheveled hair com o cabelo todo desarrumado and bloodshot eyes. e os olhos muito inchados. I noticed his house was like a pigsty E realmente eu percebi que a casa estava como um verdadeiro chiqueiro, with vomit and excreta here and there. porque haviam coisas espalhadas por todo lugar. I noticed there was not a single bit of furniture anywhere in his big house. E percebi também que naquela casa tão grande não havia uma peça de mobília, nenhum móvel. He told me afterwards E ele me disse depois he had sold every bit of his furniture for drinks. que ele tinha vendido todos os móveis da casa para comprar bebida. I noticed he had no clothing except the shorts he was wearing. Não tinha mais roupa nenhuma, com exceção da bermuda que ele estava usando. He told me afterwards E ele me disse também depois that he had sold all his clothing for drinks. que ele havia vendido também toda a sua roupa para comprar bebida. And after blessing his house, E depois de abençoar então toda aquela casa, as I was about to leave, já estava quase para sair, I was filled with a great compassion for him, eu senti uma compaixão muito grande por aquele homem, but also with some anger towards him, mas também um sentimento de raiva dele, because he had brought so much humiliation to his family. porque ele trouxe tanto
tanta dor para a família dele. There were priests and nuns in his family. The priests and nuns, sisters in the family. Porque ele tinha rompido com tudo aquilo que a família tinha. One of them was even a professor in the seminary. Dos irmãos, inclusive, era professor no seminário. And here he had become such a man. E ele tinha se tornado, ele tinha uma família muito interessante, inclusive um irmão que era professor do seminário, mas ele tinha rompido com tudo So isso. when I realized what a shame he had brought to his family, E aí quando eu percebi que a vergonha toda que ele trouxe para a família dele, I turned towards him, eu me virei para ele. just as I was about to leave his house. Eu estava já saindo na porta, saindo da casa dele. And I turned to him Aí eu me voltei para ele and I said, e eu disse: I wish you could change. I wish you could eu change. desejo que você mude de vida. I wish you could change. Eu desejo que você mude de vida, que você pudesse mudar de vida. But he turned to me Mas ele se voltou and também he para said, mim e disse: I want to change, eu quero mudar, but tell me how. mas me diga como. I will never forget those words, E eu nunca vou esquecer aquelas palavras. the words of a man in despair. Palavras de homem em desespero. I want to change, Eu quero mudar, but tell me how. mas me diga como. And I believe Jesus heard him saying those words. E eu creio que Jesus escutou quando ele disse aquelas palavras. I did not know how, E eu não saí mais. because I'd just come into the charismatic renewal. Ele não tinha ainda muita experiência, porque ele tinha acabado de entrar na renovação carismática. I did not know then the answers that I know now. E eu não tinha naquela época a resposta que eu tenho hoje para dar para ele. But at that moment, I noticed in the corner of his big sitting room a beautiful statue of the Sacred Heart of Jesus. Mas eu olhei na outra sala, uma grande sala, que havia uma pequena estátua do Sagrado Coração de Jesus. So as I looked at that beautiful statue of the Sacred Heart of Jesus, E quando eu olhei aquela imagem bonita do Sagrado Coração de Jesus, it seemed as if the Lord was telling me and telling him, parecia que Jesus estava dizendo para mim e também para ele: come to me, venha para mim, come to me. venha para mim. All you who are burdened and heavy laden, Todos vocês cujo fardo é pesado, and I will give you rest. e eu darei a vocês o I will descanso. heal you Eu vou curar vocês and deliver you. e libertar vocês. And I took him before that statue of the Sacred Heart of E eu Jesus. então o levei diante daquela estátua, a imagem do Sagrado Coração de Jesus. There was no crown on that statue. There was no crown on that Não statue. havia a coroa naquela imagem, na coroa de He Jesus. told me afterwards E ele me disse depois that he had sold that crown for money for drinks. que também a coroa daquela imagem ele havia vendido para comprar bebida. And people said he has sold Jesus like Judas, he will go to hell. E as pessoas tinham dito para ele que porque ele tinha feito aquilo, ele iria para o inferno. I took him before Jesus, E eu o levei então para diante de Jesus. and what I said, I still don't know why. E o que eu disse, mas até agora eu não sei por que eu disse aquilo. The first thing I told him, A primeira coisa que eu disse: I want you to promise Jesus from this moment you will not touch a drop of alcohol. eu quero que você prometa para Jesus, daqui para diante, que você não vai tocar em álcool mais. Why I said that, I don't know. Por que eu disse aquilo, eu não sei exatamente. I don't even know now. E nem sei por que até este momento. I would never have said it on my own. Eu, por mim mesmo, não teria falado aquilo. I believe the Spirit was telling me what to say. Creio que o Espírito estava me inspirando o que dizer. I want you to promise Jesus that from this moment you'll not touch a drop of alcohol. Quero que você prometa a Jesus que a partir de agora você não tocará nenhum copo de álcool mais. And then I led him into a prayer. Então eu o levei a orar. The prayer that we will make tonight.
A oração que nós faremos hoje à noite. The prayer which the Spirit inspired me to say with him. A oração que o Espírito me inspirou a falar para ele. I led him into prayer, repenting for all the sins of his whole life. Pedi que ele orasse se arrependendo de todos os pecados que ele já havia cometido em sua vida. I prayed for him, forgiving everyone that had hurt him. Pedi que ele em oração perdoasse a todos aqueles que o haviam I magoado. led him to prayer, renouncing all the occult practice he had done. Renouncing all the occult practices. Que ele renunciasse a todas as práticas de ocultismo. I led him to prayer, inviting Jesus to enter his life. E finalmente que ele rezasse convidando a Jesus para entrar, tomar posse de sua vida. And I led him into prayer, asking Jesus to fill him with the Holy Spirit. Então rezei pedindo ao Senhor que o preenchesse, que o enchesse do seu Espírito Santo. And then I left the house. E depois então eu saí da casa. If you were to ask me then, do you think that prayer must have worked? I would have said no. Se vocês me perguntassem logo depois que eu saísse aquela prece, aquela oração toda tinha funcionado, eu diria que não. Only in his house I was filled with faith and compassion. Mas a casa dele foi preenchida de fé e compaixão. Outside his house, I was back to normal. A casa dele, depois daquela oração, voltou ao normal. Normal means no faith, no compassion. Normal significava para aquela casa não ter fé e nem ter compaixão. 1 year later, Um ano mais tarde, we, the priests of the parish, were invited to attend a party. nós, como párocos, né, fomos convidados eu como pároco fui convidado para participar de uma festa. It was a pressing invitation and we all went. Foi um convite impresso, né, formal para que ele fosse. There were guests in every room in that big house. There were guests in every room. E naquela casa haviam convidados, a casa estava cheia de convidados nessa festa. At a certain moment, the host of the party stood up to speak. E no determinado momento da festa, o anfitrião da festa levantou para falar. And he said, E ele disse, "You may wonder why I have invited you for a party. assim, ele havia convidado várias pessoas para essa festa, levantou e disse, vocês devem estar imaginando por que eu convidei vocês para esta festa. You may wonder why only soft drinks are being served at this party. E a festa foi naquela casa, naquela mansão. Então a pessoa disse assim, vocês devem estar imaginando por que só refrigerante está sendo servido nessa festa. Because, he said, Porque ele disse, today, hoje, exactly 1 year ago, há exatamente um ano atrás, a priest came to this house. um padre veio até esta casa. And as he continued speaking, E à medida que ele foi falando, I realized he was referring to my visit to his house 1 year ago. eu fui percebendo enquanto ele falava que ele estava se referindo à minha visita àquela casa um ano atrás. And my hairs began to stand on end. E aí minha cabeça começou a ficar ansiosa, minha mente começou a ficar ansiosa. Because I now heard from him. Porque agora eu já estava reconhecendo quem era ele. Saying that from that very prayer 1 year ago, Dizendo que a partir daquela oração de um ano atrás, when I asked him to promise Jesus he would not touch a drop of alcohol, quando eu pedi para ele que prometesse a Jesus que não tocasse nenhum copo sequer de álcool, the Lord freed him from his alcoholism completely and instantly. eu soube então naquele dia da festa que após aquela oração o Senhor o havia libertado naquele instante completamente do vício do álcool. And everybody in Bombay knew he was Bombay's worst alcoholic. Todo mundo em Bombaim sabia que ele era o pior alcoólatra da cidade. Often drunk and fallen on the roads. Bêbado, sempre caído nas ruas. And more than that, E mais do que isso, the doctors had given him only 2 months to live.
Os médicos haviam dado a ele somente 2 meses de vida, All his body was ravaged with diseases. porque o corpo estava todo tomado de doenças por causa da bebida. But when the Lord took away his alcoholism, Mas quando Deus o libertou do alcoolismo, the Lord healed him of every bodily sickness. o Senhor também o curou de todas as doenças que ele tinha no corpo dele. And then he would make himself available to every alcoholic that was in need. E aí ele se colocou à disposição de todos os alcoólatras que necessitavam de ajuda. And he would give his testimony in every Alcoholics Anonymous group of Bombay. E ele começou a dar o testemunho em todos os grupos de alcoólicos anônimos em Bombaim. And he would end his testimony with 2 sentences. E o testemunho dele era resumido em 2 frases. I thank God my Father Eu agradeço a Deus, o meu Pai, that he allowed me to lie drunk on the streets of Bombay, que me permitiu ficar caído nas ruas de Bombaim, that had fallen into the gutters of the streets of Bombay. caído nas sarjetas das ruas de Bombaim, Because if I had not gone right down there, I would never have known how much God loves me. porque se eu não tivesse lá caído no chão, eu jamais saberia do amor que Deus tem por mim. And secondly, E em segundo lugar, there's only one person that I want to thank, existe uma pessoa que eu quero agradecer, and that is Jesus, e este é Jesus, who gave me this last chance que me deu uma última chance of coming back to him. para que eu voltasse para Ele. Jesus on the cross who died for me Jesus na cruz que morreu por mim and took away on his shoulders my alcoholism. e tirou dos meus ombros todo o alcoolismo. Jesus, my Savior and mighty deliverer. Jesus, o meu Salvador e o meu Libertador. My dear people, what God did for this man, Mas o que Deus fez por este homem, God will do for each one of you. Deus também vai fazer por cada um de vocês. For he's telling you today, for he is telling you today, Porque Ele está dizendo para vocês hoje, from the cross, da minha cruz, with arms stretched out, com os braços abertos. come to me. Na cruz, eu estou com braços abertos, então venham para mim. Come to me. Venham até mim. Come to me. Venham até mim. All you are burdened and heavy laden, Todos vocês cujo fardo é pesado, and I will give you rest. e eu vou dar a vocês o descanso, a I will paz. heal you. Eu vou curar vocês. I will set you free. Eu vou libertar vocês. I'll give you a new life. E eu vou dar a vocês uma nova vida. Amen. Amém.